Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar falando das classes gramaticais, tá? E uma delas são as preposições, tá? Então a gente vai entender um pouquinho hoje o que é preposição. A preposição é aquela palavra que é invariável. O que significa isso? Significa que não existe plural, singular, masculino e feminino para ela. Ela é daquele jeito em qualquer contexto e em qualquer frase, tá ok? Então vamos lá. E para que ela serve? Ela serve para ligar dois termos de uma oração, tá? Por exemplo, alguns fogem dos problemas, outros lutam contra eles. Então a gente tem aqui, ó, dos, que é uma preposição, e contra, que é outra preposição. Então o que eu fiz? Eu usei a preposição dos para ligar fogem a problemas. E aqui eu usei a preposição contra para ligar lutam a eles. Tá? Então percebam que eu fiz a ligação entre esses dois termos da oração. Tá? Nos dois casos aqui. A gente tem as preposições que a gente chama de preposições essenciais. Tá? Então a gente tem aqui elas em ordem alfabética. Tá? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e traz. Tá? Essas são consideradas, são chamadas de preposições essenciais. Tá? E também preposições simples, porque a gente percebe que elas são formadas por uma única palavra. Tá? Cada palavrinha aqui é uma preposição. Já as locuções prepositivas, locuções por quê? Porque agora aqui eu vou ter que juntar outras palavras a uma preposição para formar ali um conjunto de palavras que carregam o mesmo valor e o mesmo emprego de uma preposição. Por exemplo, atrás de, através de acordo com, por causa de, apesar de, em favor de, quanto a, graças a, e existem outras, tá? Então a gente tem aqui as preposições simples, que a gente chama de preposições essenciais, e nós temos aqui as locuções prepositivas, tá? Preposições simples. Ela é formada por uma única preposição, como vocês podem ver aqui, e as locuções prepositivas é o conjunto de palavras com o mesmo valor e o mesmo emprego de uma preposição, tá? Então aqui estão alguns exemplos dessas locuções. As preposições, elas vão apresentar algumas situações, tá? E aí a gente vai ver aqui que ela pode formar, né, formar a combinação ou formar a contração. Vamos falar da combinação. A combinação é quando eu junto a preposição com outras palavras sem que ocorra nenhuma perda de letra, tá? Como por exemplo aqui, ó, eu vou juntar a preposição a, tá? Mais o artigo o ou os. Então a gente formou a preposição ao e a preposição aos, tá? A gente só juntou, por isso que é a combinação, sem que haja perda de alguma letra, tá? Ou a gente também pode juntar a preposição a mais o pronome onde. E aí a gente forma a preposição aonde, tá? Então a gente só juntou ali as duas palavrinhas, o a mais o onde, o a mais o ou o a mais o os. Só juntamos. E a gente só encontra essa junção, essa combinação com a preposição a. Tá ok? Só com a preposição a. Agora a contração é quando a gente junta as preposições com outras palavras de modo que ocorra perda fonética. Então a gente vai agora ter perda fonética nessa junção.
tá? E as preposições que admitem essas junções, que são formando a contração, são as preposições de, em, per, que é a preposição por, tá? Per, que é a preposição por. São as únicas que permitem esse processo. Olha aqui o exemplo. De mais a formou a preposição da. Percebam que houve perda fonética aqui, tá? Eu perdi aqui o fonema E. De mais ali formou a preposição dali, tá? De mais ele formou a preposição dele. Percebam que em todos os casos eu estou tendo aqui uma perda de fonema, tá? Em mais ela ficou nela, ok? De mais o, a preposição que formou é a preposição do. Em mais aquele, a preposição que se forma com essa contração é a preposição naquele, tá? Então, esses são os exemplos de combinação e de contração, tá ok? De contração, a gente vai encontrar uma situação bem conhecida por nós, tá? Que às vezes a gente nem fala dentro de contração, mas é uma contração sim, que é a junção de duas vogais idênticas. É o A de artigo mais um A de preposição, tá? Então a gente vai encontrar a seguinte estrutura: A mais A. Então a gente junta os dois A's, identificando como um, mas com um acento grave lá em cima. Isso aqui significa que houve, então, a fusão dessas duas vogais idênticas, que a gente chama de crase. O que é crase? É a mistura, é a fusão de duas vogais idênticas. A crase não é o acento, não. A crase é o processo que ocorre entre essas duas vogais. É essa mistura que acontece entre essas duas vogais. O nome do acento é acento grave, tá? O nome do acento, o nome do processo ali da junção, da fusão, que é crase, tá? Então, quando que vai ocorrer essa junção, essa fusão, essa crase? Quando as palavras ocorrerem antes de palavras femininas. Por exemplo, referentes a. Referentes, quem é referente a. No caso aqui de vida. Vida é outra palavra feminina que exige um artigo feminino. Só que eu não falo referentes a vida. Eu junto os dois e aí eu coloco um A com um acento grave lá sobre ele, com esse acento viradinho para o lado esquerdo, tá? Prejudicial à saúde, ó, prejudicial à saúde. Junto tudo e acentuo lá indicativo de crase, ok? Direito à liberdade, direito a, quem tem direito a. O que? A liberdade, a mais a, junto tudo, e aí eu formo ali a crase dizendo que existem duas vogais idênticas juntas, tá? Outra forma de se usar o acento grave, indicando que ocorreu crase, é quando eu faço uso dos pronomes demonstrativos. Aquele e aqueles, aquela e aquelas, e o pronome aquilo. Por exemplo, respondi aquele e-mail. A pronúncia é a mesma, aquele. Só que eu coloco esse acento aqui por quê? Porque o verbo respondeu, respondi, aliás, ele pega a preposição a. Respondi a. Aquele já tem o a. Então eu junto o a mais aquele azinho ali, ó, que está já no aquele, e coloco o acento. Lembrando que a crase é a junção das duas letras, né, das duas vogais. Então é a vogal da preposição respondi a, mais o a de aquele. Aí eu junto tudo, fico com acento grave ali, ok? Agora vamos a outro caso, que é o verbo chegar e o verbo ir. Por exemplo, ó, vou à Bahia.
Se eu vou à Bahia e eu volto da Bahia, então significa que eu tenho que colocar esse acento aqui. Ok? Se eu vou à Itália e volto da Itália, ó, a e da. Vou a, volto da. Vou a, volto da. Ó, vou à Itália, volto da Itália. Então tem que ter ali o acento grave. Se eu for a Brasília, eu volto da Brasília? Não, eu volto de Brasília. Então, quando a gente colocar assim, ó, vou a Brasília, esse A aqui não precisa de acento, porque eu volto de Brasília. Eu só coloco o cravo se quando eu voltar do lugar onde eu fui, eu volto da. Se eu voltar de, não possui cravo. Não há junção, não há a fusão ali para indicar que houve cravo. Tá ok, pessoal? Repetindo, vou à Bahia, volto da Bahia. Tem que colocar cravo, ó, vou a. Vou à Itália e volto da Itália, temos que colocar o acento lá, tá ok? Se eu vou a e volto de, crase para quê? Não tem que colocar crase, tudo bem? Essa é a dica aí. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Se eu vou a e volto da, crase a, tá ok? Então vamos lá. Outro e último caso em que a gente coloca acento grave indicativo de crase. Em locuções adverbiais femininas. Olha aqui, à tarde, à noite, à vista, tá? A prazo não, porque prazo é masculino, ó. A prazo, né? Então esse A aqui não tem acento, porque prazo é uma palavra masculina, né? Ando a pé, pé é feminino ou masculino? É masculino. Então esse A aqui não pode colocar acento, porque antes de palavras masculinas não tem acento indicativo de crase, tá? Somente em locuções adverbiais femininas, ó. À tarde, à noite, à vista, tá ok? Então é isso. Tá bom, pessoal? A gente vai estabelecer variadas relações entre essas palavras que a gente junta, tá? Por exemplo, chegou de carro. Então a gente utilizou uma preposição aqui no meio entre a palavra chegou e a palavra carro. Aí essa preposição aqui, ela vai estabelecer um sentido, uma relação. Então a relação que essa preposição estabeleceu aqui é uma relação de meio, tá? Voltou de São Paulo. Olha, a mesma preposição, de e de. Só que nesse caso aqui, voltou São Paulo, está ligando, estabelecendo uma relação de origem, tá? As preposições, a mesma preposição, ela pode estabelecer relações diferentes, tá ok? Dependendo do contexto e da situação em que está sendo utilizada ali. Saiu com os colegas, ó. Saiu os colegas. A preposição aqui é com. Então a gente percebe que esse com aqui estabeleceu uma ideia, uma relação de companhia, tá? Trabalhava para sobreviver. Trabalhava, sobreviver. A preposição aqui é o para. Então a gente percebe que essa preposição para aqui tem uma relação de finalidade, ok? Moro em Santa Cruz. Moro juntou com Santa Cruz aqui, ó, através da preposição em. Só que essa preposição em aqui agora está estabelecendo uma relação de lugar, ok? E por último aqui, feriu-se com a faca, ó, feriu-se, a preposição com, tá? Então a gente percebe que agora ela estabelece uma relação de instrumento. Existem outras relações, ok? E a gente vai descobrindo essas relações dentro dos contextos em que elas estão sendo inseridas. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse é o conteúdo de preposições, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Até a próxima aula.